Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com Amisto. Na aula de hoje, iremos estudar sobre divisor de um número natural e o MDC, o máximo divisor comum. E estudaremos de forma específica a definição de divisor, a definição de MDC e os processos para se calcular o MDC entre dois ou mais números naturais. Vamos lá então, depois da vinheta. E para entendermos a ideia de divisor de um número natural, nós iremos utilizar duas divisões. Vamos acompanhar aqui. A primeira divisão, 35 dividido por 5, dá 7 e o resto é 0. Ou seja, é uma divisão exata. Sendo assim, nós temos que o 5 e o 7 são divisores de 35. E o 35, ele é divisível por 5 e divisível por 7. O nosso outro exemplo para compreendermos o que é o divisor de um número natural é o seguinte. 48 dividido por 6 dá 8 e o resto é 0. Sendo assim, 6 e 8 são divisores de 48. E 48 é divisível por 6 e por 8. Vamos ver agora algumas observações. A primeira observação é que o 0 não é divisor de nenhum número natural. Por exemplo, 5 dividido por 0 não existe. Sendo assim, o 0 não pode ser divisor de 5. A nossa segunda observação. Todo natural não nulo, ou seja, diferente de 0, é divisor de si mesmo. Por exemplo, 3 dividido por 3 dá uma divisão exata. Logo, 3 é divisor dele mesmo. A terceira observação é esta. O número 1 ele é divisor de todos os naturais. Então, 7 dividido por 1 é uma divisão exata. Logo, 1 é divisor de 7. Vamos aprender agora como determinar o conjunto dos divisores de um número natural. E iremos fazer de uma forma bem prática. E para isso, utilizaremos o processo da decomposição em fatores primos. Vamos ver o seguinte exemplo. Determine o conjunto dos divisores de 60. Então, iremos fazer da seguinte maneira. 60. Iremos passar a barra aqui para fazermos a decomposição em fatores primos. Como é um número par, começaremos por 2. Por 2 dá 30. Dá por 2, que dá 15. Por 3, dá 5. E por 5, que dá 1. Agora, iremos colocar uma barra aqui na lateral. Iremos colocar o 1. Iremos fazer a multiplicação. Então, teremos o seguinte. 2 vezes 1 dá 2. Agora, esse outro 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora, é a vez do 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4 dá 12. Agora, a vez do 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 12 dá 60. Com isso, podemos registrar o conjunto dos divisores de 60.
os divisores de 60 serão os seguintes elementos. É importante, ou é melhor, que a gente registre esses elementos na ordem crescente. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos o 10, 12 e o 15. Temos o 20, o 30 e o 60. E nós temos a seguinte observação. Todos os conjuntos divisores, quando colocamos em ordem crescente, eles começam por 1 e terminam no próprio natural, tá bem? Então, aqui é um processo bem simples e prático para se determinar o conjunto dos divisores de um número natural. Os divisores comuns são os divisores que pertencem ao mesmo tempo a 2 ou mais conjuntos de divisores. Vamos acompanhar aqui os nossos exemplos. O primeiro exemplo, os divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Os divisores de 16. 1, 2, 4, 8 e 16. Observando aqui, temos o seguinte. O 1, o 2 e o 4 pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Logo, eles são os divisores comuns de 20 e 16. 1, 2 e 4. Nosso segundo exemplo. Os divisores de 9. 1, 3 e 9. Os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E os divisores de 15. 1, 3, 5 e 15. Observando aqui, temos que o 1 e o 3 são os elementos que pertencem aos três conjuntos ao mesmo tempo. Logo, os elementos comuns aos três conjuntos, ou seja, os divisores comuns, são 1 e 3. Com isso, fica melhor para se entender a definição de MDC. MDC é o máximo divisor comum, ou seja, de todos os divisores comuns entre 2 ou mais conjuntos de divisores, o MDC será o maior dos elementos comuns. Vamos observar. Qual é o MDC entre 20 e 16? Observando aqui os divisores de 20 e 16, os divisores comuns, o maior dele é o 4. Logo, o MDC entre 20 e 16 é 4. Qual o MDC entre 9, 12 e 15? Observando aqui os divisores comuns entre 9, 12 e 15, o maior deles é o 3. Logo, o MDC entre 9, 12 e 15 é o 3. E nós iremos aprender ainda nesta videoaula dois processos para se calcular o MDC entre dois ou mais naturais. Acompanhe então. E o primeiro processo que iremos estudar é o algoritmo de Euclides, conhecido também como divisões sucessivas ou ainda como o jogo da velha. Vamos ver o exemplo aqui. Pede-se para calcular o MDC entre 120 e 45. Temos essa malha aqui, que configura o algoritmo de Euclides. Iremos colocar esses dois números aqui, do maior para o menor, nesta malha, ficando assim, 120, aqui o primeiro número, e 45, por ser menor, o segundo número. E aqui nós iremos fazer as divisões. 120 dividido por 45, o quociente ficará aqui. Dá 2. 2
vezes 45 dá 90. Para 120, falta 30. E o resto dessa divisão, que é 30, fica aqui. Como não foi uma divisão exata, iremos colocar o 30 aqui como sendo um novo divisor. E iremos efetuar uma nova divisão. 45 dividido por 30 dá 1. E o resto é 15. Esse 15 vem para cá. Ainda não deu uma divisão exata. Esse 15 será um novo divisor, vindo para cá. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15 é 30, para 30 nada. O resto é 0. Quando a divisão se torna exata, que é este caso aqui, significa dizer que o número procurado é este. Ou seja, o MDC entre 120 e 45 é igual a 15. Um segundo exemplo. O MDC entre 180, 240 e 252. Vamos colocar na malha, na primeira parte de cima, os dois maiores números, 252 e 240. Então, temos aqui 252 e aqui o 240. E vamos efetuar as divisões. 252 dividido por 240 dá 1. Aqui é o quociente. 1 vezes 240, 240. Para 252, faltam 12. Então, isso aqui é o resto. Como a divisão não deu exata, vamos prosseguir nas divisões. Esse 12 será um novo divisor. Então, passa para cá. 240 dividido por 12 dá 20. 20 vezes 12, 240. Para 240, nada. Como a divisão foi exata e ainda temos um número para calcular, no caso 180, vamos para a segunda malha. Então, na primeira malha, utilizamos o 252 e o 240. Faltou o 180, que iremos colocar aqui. 180, iremos dividir pelo resultado aqui, que foi 12, já que o resto da divisão foi 0. Então, trazendo 12 para cá, teremos o seguinte: 180 dividido por 12 vai dar 15. 15 vezes 12, 180. Para 180, nada. Como o resto foi 0, esse aqui é o valor procurado. Logo, o MDC entre 180, 240 e 252 será igual a 12. O segundo processo para se calcular o MDC será o processo da decomposição simultânea em fatores primos. Iremos fazer da seguinte maneira. Os números que forem aparecendo aqui, os números primos, que forem utilizados ao mesmo tempo pelos números do outro lado, nós iremos destacar. E no final, iremos multiplicar esses números que foram destacados. E isso resultará no MDC procurado. Vamos fazer que fica melhor para se entender. 120, 45. Como 120 é par, então começamos por 2. 120 por 2 dá 60. 45 por 2 não dá. Vamos repetir. Note aqui que só o 120 que foi dividido por 2. O 45 não. Então, não vou destacar esse 2. Continuando. 60 é par, ainda dá por 2. Aqui dá 30. 45 não dá. Vamos repetir. 30 é par, continua aqui por 2. 30. Aqui dá 15. E aqui vamos repetir. Esses 3 só foram utilizados por um deles.
15 e 45, nenhum deles dá por 2. Mas o próximo primo na sequência é o 3. 15 por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. Note aqui que tanto o 15 quanto o 45 foram divididos por 3, os dois. Sendo assim, eu vou destacar o 3. Continuando, ainda dá por 3. 5 não dá por 3, vou repetir. 15 por 3 dá 5. Somente o 15 foi dividido por 3, então não destaca. Agora o 5 dá por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Observe que este 5 foi utilizado com os dois. Vou destacar. Sendo assim, o MDC será a multiplicação dos dois números destacados, ou seja, 3 vezes 5, que dá 15. Logo, o MDC entre 120 e 45 é 15. Vamos para o nosso segundo exemplo. O processo é o mesmo. 180, 240, 252. Vamos determinar o MDC entre eles. Aqui tem pelo menos um número par, no caso os 3, dá por 2. 180 por 2 dá 90. 240 por 2 dá 120. 252 por 2 dá 126. Observe aqui que os três números foram divididos por 2. Então, eu vou destacar este 2. Continuando. 90, 120, 126. Os três são pares. Então, dá por 2. 90 por 2 dá 45. 120 por 2 dá 60. 126 por 2 dá 63. Aqui, os três números foram divididos por 2. Vou destacar. Como ainda tem um número par, continuo por 2. 45 não dá. Vou repetir. 60 por 2 dá 30. 63 não dá por 2. Vou repetir. Ainda há um número par, no caso 30, continuo por 2. 45 não dá. Vou repetir. 30 por 2 dá 15. 63 não dá, vou repetir. O próximo primo na sequência é o 3. 45 por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. 63 por 3 dá 21. Observe que tanto 45 quanto o 15 e o 63 foram divididos por 3. Então, vou destacar o 3. Ainda dá para continuar a divisão por 3. 15 por 3 dá 5. 5 não dá para dividir por 3. Vou repetir. 21 por 3 dá 7. Então, como aqui o 3 só foi utilizado com o 15 e o 21, eu não vou destacar. Continuando o próximo primo na sequência, é o 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. O 7 não dá por 5, eu vou repetir. Agora o próximo primo é 7. Então, 7 por 7 dá 1. E quem vai ser o nosso MDC? Será a multiplicação dos números que foram destacados. 2 vezes 2
vezes 3. E isso aqui dá 12. Logo, o MDC entre esses três valores é 12. Então, pessoal, esse é o processo da decomposição simultânea em fatores primos para calcularmos o MDC entre dois ou mais números. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. E nos acompanhe também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau, fique com Deus, até a próxima.